que o Agora Metrópolis, ele abriu hoje falando sobre a decisão do TSE de suspender uma pesquisa na qual Flávio Bolsonaro aparecia em queda. E eu vou falar agora ao vivo com Yuri Sanches, que é head de análise política da Atlas Intel, o instituto de pesquisa que fez essa pesquisa que foi suspensa pelo TSE. Yuri, muito boa tarde. Obrigado por falar com a gente e começo te perguntando como a Atlas Intel recebeu essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral do caso do ministro Nunes Marques. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Bom, a gente recebe com tranquilidade porque a gente sabe que todo o questionário, toda a pesquisa, o estudo, ele foi feito com maior rigor metodológico, com todo o processo, né, de resposta do questionário, submissão do questionário sendo feita da melhor maneira, segundo as melhores práticas, né, de opinião pública, de pesquisa de opinião pública, para justamente garantir uma pesquisa que não tenha nenhum tipo de viés, não tenha nenhum tipo de parcialidade, seja na condução das perguntas do questionário e também, tampouco, nos resultados, né? Então, a gente recebe isso com tranquilidade, a gente respeita a decisão do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. A gente está trabalhando, né, junto com o TSE justamente para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado em relação ao processo, né, de resposta do questionário, submissão da pesquisa, e justamente esclarecendo que a pesquisa em nenhum momento apresentou o áudio durante a aplicação do questionário, né? Na verdade, foi feito após a submissão do questionário, sem qualquer chance do respondente retornar e mudar qualquer resposta que ele tenha tido, e foi feito em uma página completamente separada, completamente diferente, em um estudo separado, né? Então, a gente recebe com tranquilidade, a gente vai colaborar com o TSE, subsidiando eles, né, com o que quer que seja necessário em relação aos dados da pesquisa, justamente ao fluxo do respondente durante a resposta do questionário, para dirimir qualquer dúvida sobre a pesquisa, e que a gente entende que, justamente, essa mesma pesquisa teve, em magnitude similar ou magnitude até maior em outras pesquisas, justamente refletindo o impacto, né, que houve nas intenções de voto do candidato Flávio Bolsonaro. Outras pesquisas colocaram uma magnitude que foram similar, foram um pouquinho maiores do que a Atlas tinha divulgado, então isso reforça que na pesquisa da Atlas não teve qualquer tipo de indução ao respondente, muito pelo contrário, foi uma resposta genuína, né, ao fato, ao episódio, e, enfim, a gente vai colaborar e continua à disposição para que qualquer dúvida seja retirada. Então, a gente tem plena tranquilidade, porque o estudo ele foi feito com maior rigor metodológico, com maior rigor técnico, garantindo todo o melhor processo, as melhores práticas de pesquisa de opinião pública. Yuri, você pode explicar então para a gente como funcionou essa pesquisa, para que a gente entenda esse processo, para justamente tentar responder a esse questionamento, porque como traz aqui a matéria da coluna Manuela Alcântara, você também falou sobre isso, né? De que o Nunes Marques considerou que há elementos que indicam indução para a contaminação das respostas, entre eles a divulgação do áudio de investigação. Então, talvez se você explicasse para nós como é que funciona esse processo, ficasse mais fácil a gente entender onde vai haver essa defesa de vocês em relação à decisão do ministro. Com certeza, tranquilo. A gente faz o seguinte, da seguinte forma, né? A gente recruta o respondente através de anúncios programáticos, via Google, via Meta, né? Então, nosso respondente ele está no hábito dele normal de navegação da internet, fazendo uma busca, assistindo um vídeo, comprando algo em algum site, existe a chance dele se deparar com um anúncio, com um convite individual, no qual ele pode, né, com uma participação voluntária, responder ao nosso questionário. Quando ele é redirecionado ali para aquela pesquisa, ele responde o questionário inteiro, do início ao fim. Então, ele responde todas as perguntas, desde a aprovação do presidente Lula, avaliação de governo, imagem de candidatos, intenção de voto. Ele responde todas essas perguntas, o perfil demográfico dele, e envia, submete, encerra o questionário, certo? Então, esse questionário ele foi finalizado. Durante o questionário, a gente pergunta para o respondente se ele ouviu falar sobre o caso, e a partir de perguntas condicionais, ou seja, somente aqueles que disseram por conta própria, voluntariamente, que, olha, eu estou a par do evento, eu estou a par do assunto, a gente faz perguntas um pouco mais diretas sobre
o impacto que a revelação do áudio entre Flávio e Vorcaro gera na percepção dele sobre o candidato, sobre a própria dinâmica do áudio. Então, é uma resposta que o próprio entrevistado nos diz, que, olha, eu estou ciente do áudio, que houve um áudio. Né? Então, a partir disso, essas perguntas são realizadas. E ele submete o questionário, a pesquisa ela é encerrada, e a partir da submissão desse questionário, existe um redirecionamento para um outro link, né, para uma outra pesquisa, que ali o respondente ele é convidado, se ele quiser, a assistir o áudio e gravar a reação dele em tempo real, segundo a segundo, numa plataforma que nós temos chamada Atlas VRC. Essa plataforma a gente utiliza principalmente para pesquisas de marca, né, para medir, fazer pré-teste, pós-teste de campanhas publicitárias, por exemplo, mas também a gente já utilizou no âmbito político para ver justamente trechos de debate, campanhas políticas, como que uma parcela representativa da população reage a um conteúdo audiovisual segundo a segundo através dessa nossa plataforma. E ali teve uma parcela da amostra que desejou fazer esse segundo teste, esse segundo estudo, e a partir disso a gente teve os resultados, a gente publicou também, né, o link, tanto da plataforma quanto no YouTube, no nosso canal, os resultados desse estudo, e em nenhum momento o entrevistado ele é capaz de retornar ao questionário, mudar qualquer tipo de resposta que ele tenha dado depois de escutar o áudio, caso ele não tenha escutado o áudio anteriormente. Então a gente reforça que não houve nenhum tipo de apresentação do conteúdo, de apresentação do áudio durante ou antes a aplicação do questionário principal, que media a aprovação, desde a aprovação do presidente Lula, a avaliação de governo, quanto também intenções de voto em cada um dos cenários eleitorais, primeiro, segundo turno, que a gente mediu. Yuri, só para a gente finalizar, a decisão do ministro vai ser analisada amanhã em plenário, mas independentemente de qual seja o resultado, vocês pretendem fazer alguma mudança nessa metodologia ou ela vai seguir da forma que já é, pois vocês acreditam que essa é a melhor forma de ser feita? Não, a nossa metodologia ela é uma metodologia que a gente teve 102 pesquisas sendo as mais precisas nos últimos 7 anos, não só no Brasil, mas na América Latina, nos Estados Unidos. Nós somos a melhor empresa de pesquisas dos Estados Unidos, na Europa, na África. Então, a gente construiu uma base de reputação sólida, séria, utilizando a nossa metodologia de pesquisa, né, que é feita online, não é feita de maneira leviana, é feita de uma maneira muito séria no estado da arte, na fronteira da inovação, um tipo de pesquisa de metodologia que é o padrão, é o estado da arte nos Estados Unidos, na Europa, e que aqui no Brasil nós somos pioneiros trazendo essa metodologia. Então, a gente entende que vai continuar colaborando, né, com o TSE para municiá-los com qualquer tipo de esclarecimento metodológico que possa existir, mas a gente, assim como essa mesma metodologia ela tem se provado bastante bem sucedida, não só no Brasil, a nível municipal, estadual, federal, quanto também em outros países, né? Inclusive, a gente foi a empresa de pesquisa mais precisa no primeiro turno, agora na Colômbia, justamente prevendo a vitória de um candidato da direita, né, Abelardo de la Espriella, que venceu o primeiro turno e agora vai para o segundo turno contra o presidente Gustavo Petro. Então, a gente está bem tranquilo em relação à aplicação da nossa metodologia e temos todo o embasamento metodológico, toda a robustez para substanciar a nossa defesa e a continuidade de todas as nossas pesquisas daqui para frente. Yuri, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Por favor, sinta-se à vontade a voltar sempre a comentar, até porque aqui estamos comentando um assunto específico, mas pesquisa eleitoral é algo que eu gosto de comentar diariamente, independentemente do que seja o resultado. Obrigado novamente. Eu que agradeço novamente o espaço, a gente fica aqui à disposição de vocês e podemos voltar a qualquer momento e compartilhar as nossas pesquisas com vocês. Obrigado. Obrigado.